Olá, tudo bem? Você já precisou utilizar um ícone, uma imagem, um desenho em algum projeto e você só tinha ele assim em muito baixa qualidade? Aqui a gente vê todos os pixels dele, né? Nem sempre a gente disponibiliza de um tempo muito grande para fazer esse tipo de vetorização. Às vezes, em um projeto grande, é, algum ícone não vai ter tanto destaque naquele projeto, você precisa melhorar a qualidade dele, mas não disponibiliza de tempo para fazer todos os traçados, criar todos os pontos e redesenhar esse ícone. Os programas têm um modo de vetorização automática. Sempre eu digo que essa vetorização a gente tem que usar com parcimônia, porque se a imagem original, que no caso é esse ursinho, estiver muito ruim, como no caso essa aqui tá, né, com muitos pixels aparecendo, ele não vai fazer uma vetorização tão precisa. Ele vai transformar algumas coisas, deixar pontas, escadas, a gente vai ver isso fazendo junto. Mas todos os programas fazem. Então, todos os programas dessa nossa série, né? Que seria o Photoshop. Isso mesmo, até o Photoshop. Você já deve ter ouvido falar que o Photoshop é um programa de imagem. Porém, ele também faz vetor. Apesar de não ser o foco dele, é possível criar esse vetor no Photoshop também. No Corel e no Canva. Vamos passar por todos eles. Começando aqui pelo Illustrator. Você seleciona a imagem e vai nesse canto lateral. Se não tiver aqui no canto, vai estar em propriedades, lá no seu menu inicial. Em propriedades, nessa parte de ações, Actions, você procura Image Trace. Clicando nele, vai abrir esse menuzinho. E em padrão, você clicando, automaticamente ele vai criar a imagem vetorizada. Uma única vez ele já criou, mas ela fica uma imagem única, né? Ela não está toda dividida em pontos. Você precisa expandir ela. Aqui vem expandir e desagrupar, que seria esse ungroup ou o Ctrl 1 no teclado. Vou trazer mais para cá para a gente ver, né, as partes dele. Eu já desagrupei, então consigo tirar, né, essas partes brancas e arrumar as partes que ficaram com imperfeições. Por exemplo, aqui nessa escadinha, eu com ferramenta de seleção consigo mexer nesses pontos. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, né? Hoje vamos focar só no automático. No Corel, mesma coisa, o ursinho tá aqui, pixelado da mesma forma. No Corel, quando você clica na imagem, ele já abre aqui em cima, rastrear bitmap. Clicando nessa setinha, você vai em rastreio rápido. Clicou em rastreio rápido, ele também já reproduziu a vetorização. Ó, quando eu tiro, você vê que a imagem fica no fundo, no caso do Corel, e aqui a gente tem a vetorização. Ela também está agrupada, que você pode desagrupar clicando com o botão direito e da mesma forma tirar as partes ou soldar elas. Porque no caso do Illustrator, ele fez o contorno. No Corel, ele fez uma imagem sobre a outra. Então, você teria que soldar e ir ajustando essa imagem até ficar ok para o seu uso. No caso do Photoshop, eu tô com a imagem aqui. No caso do Photoshop, eu preciso que essa imagem esteja sem fundo. Então, eu preciso remover o fundo, fazer a seleção e retirar o fundo, caso a sua imagem esteja com fundo branco ou de qualquer outra cor. Em um outro momento, a gente traz um vídeo também de retirada de fundo. Para o Photoshop, você, com a imagem sem fundo, clica no Ctrl no teclado e vem aqui na camada do seu desenho e clica em cima dele. No momento que você fez isso, ele vai fazer uma seleção neste desenho. Então, você vem na segunda ferramenta aqui, que é esse quadradinho, né? Ele tem algumas opções de seleção, mas pode ser no quadrado mesmo. Em cima da imagem, você clica com o botão direito. E nessa abinha que abre, né? Nessas opções, você escolhe criar demarcador de trabalho. E você coloca a tolerância de pixels. Se você quer que abra mais o espaçamento, né, essa variação do pixel, ou deixe menor. Eu deixo no menor possível para ele tentar acompanhar o máximo o meu desenho. E dou um OK. Aí você vê, ó, que ele criou uma linhazinha aqui, ele já fez uma seleção. Só que é só a linha, não tem cor, né? Então você vem aqui na bolinha, aqui de baixo,
que provavelmente minha foto está em cima, mas é criar nova camada de preenchimento, vai abrir essa seleção. E aí você pega a cor sólida, escolhe qualquer outra cor e ele já vai substituir também, já vai fazer esse vetor. Mas como eu falei dos pixels, ele vai ficar todo pixeladinho, porque ele vai acompanhar a sua imagem. Mas também são pontos. Com a ferramentinha de seleção, né, a setinha, você consegue ver os pontos dessa imagem, né, desse vetor, e mexer neles. Agora, indo para o Canva. No Canva, a mesma coisa. Eu puxei a imagem aqui para dentro, ela vai estar aqui na aba de Uploads. Só arrastei. E aí, você vai em aplicativos. Se você já baixou esses aplicativos em algum momento, vai ficar aqui em seus apps. Se não, você busca na lupinha aqui, né? Na busca. É esse Tracer. Que é esse aqui que eu já tenho, né? Você clicou na sua imagem, selecionou ele. Ela já vai aparecer aqui. E aí, ele vai perguntar se você quer em preto e branco ou em colorida. Mas já não é uma vetorização tão precisa. Em colorida ainda está na versão beta. Então é melhor a gente não usar isso por enquanto. E aí só Trace Image. Ele demora um pouquinho e cria a sua imagem aqui. No momento que ele criou aqui, é só... Você ainda pode fazer algumas correções, né? Puxando mais ou diminuindo para os pontos ficarem com menos traçados, né? Menos cortes. E adiciona ao design. Aqui já tá o ursinho vetorizado. Aí você vai me falar, mas tá uma imagem única, ele não tá aparecendo os pontos. Porque no Canva você não consegue trabalhar os pontos. Mas você pode pegar esse vetor que o Canva criou e abrir em outros programas. Por exemplo, vamos baixar aqui. Para você conservar ele como um vetor saindo do Canva, ele tem que estar em SVG. Então, eu vou baixar ele aqui em SVG no meu computador. Só essa página. E baixar. Vou salvar aqui mesmo. Aqui, urso. E aí eu abro, por exemplo, no Illustrator. E aí ele vai vir como uma vetorização, ó. Ele tá agrupado, né? Mas ele tá todo em pontos. Você consegue mexer em toda essa imagem, mudar a cor, expandir para tamanhos enormes, que ele tá vetorizado. Outra alternativa é você melhorar um pouquinho essa imagem antes no Canva. Por exemplo, aqui eu vou pegar novamente a imagem em baixa qualidade, que é essa. Vou vir novamente em aplicativos, eu também já utilizei ele, é esse imagem upscaler. Você clica nele, ele vai reproduzir a sua imagem e já vai te mostrar, ó, ela tá assim e ele consegue deixar ela assim. Então é uma melhora significativa nos pixels. Clicar em substituir, ele vai pensar e vai carregar essa imagem. Aqui já está a imagem nova. Então, se você for fazer o traçado, né, a vetorização automática em cima dessa imagem melhorada, a diferença é gigantesca, tanto aqui quanto nos outros programas. Ó, vou voltar lá em aplicativo e Tracer. Adicionar o design. Ops, tá, o anterior esse. Agora sim. Ele tá pensando e vai gerar um vetor dessa imagem melhorada. Que ele fica com muito mais definição, ó, traçados. Essa imagem melhorada eu já levei para os outros programas também, para a gente poder ver junto. Aqui, fazendo o mesmo esquema no Photoshop, Ctrl, clicou aqui, selecionou, pega lá o quadradinho com o botão direito, criar demarcação. Ok? Vou colocar uma cor. Tá vendo como melhorou muito a pixelização desse vetor? Porque a imagem base tinha uma qualidade melhor. A mesma coisa no Corel. Já deixei aqui a imagem melhor, né? Aqui tá como uma imagem, não como vetor, só que essa já melhorada no Canva. Então, eu venho aqui, rastrear bitmap, rastreio rápido,
E ele faz um vetor, agora ele está vetorizado, né? Só que com muito mais definição que o primeiro que a gente fez. Olha a diferença. A mesma coisa no Illustrator. Essa imagem melhorada já deixei aqui do lado. Não veio. Vou arrastar aqui. Essa imagem melhorada. E faço o mesmo processo. Imagem trace, padrão. Ele já criou o vetor, vou expandir e desagrupar. Ele criou também esse vetor muito melhor do que o anterior. Vou colocar o anterior aqui do lado para a gente poder comparar. As definições já ficam melhores. Quanto melhor a sua imagem, melhor as definições que você vai ter. Na verdade, esse aqui era o anterior, né? Deixa eu excluir esse aqui, então. Olha o olhinho, o canto da orelha, aqui os degraus, né? As patinhas. Como o em baixa resolução, ele não consegue identificar algumas formas. Então, dessa forma, você consegue ter uma vetorização rápida, não tão precisa, mas que pode ser útil para muita coisa, muitos projetos e aceitável para muita coisa. Então, me conta aqui se você já sabia dessas técnicas em todos os programas, né? E qual você já utiliza. E não deixa de seguir o canal para acompanhar os próximos vídeos. Até mais!